Temos sogras e sogros aqui hoje. Tem sogros ou sogras aqui hoje? Yeah. É dia especial para os sogros. En la Biblia no se habla mucho de sogros y de sogras. Y en esta parashá, todo es de sogros. Okay, you want me to preach in Portuguese or in English? O que você acha dele dar o estudo em português, pessoal? Olha aí. You stay here, help me. If I need your help, I'll call you. Eu vou ajudá-lo, viu? Se ele precisar, eu ajudo. Es cosas muy extrañas. A parashá más importante en toda la Torá. Moisés va a ir al monte Sinai 40 días con Dios. Y la parashá empieza con un sogro non judeo, pagano, midianita, Yitro. ¿Y por qué empieza esta parashá con un pagano, sacerdota de Midian? La parashá que Dios revela la Torá, los 10 mandamientos, empieza con pagano. No es accidente. I'm going to turn to English Okay. now. Só de pausa aí, eu abri o show. It's not an accident. Pessoal, não é um acidente. The Holy Spirit doesn't make O mistakes. Espírito Santo não comete erros. That's why this holy portion of the Torah, the giving of the Torah on Mount Sinai, starts with a Gentile pagan priest of Midian. Por isso que essa santa porção da Torá, onde Moisés recebe os 10 mandamentos, começa com um sacerdote pagão de Midian. God knows what he's doing. Deus sabe o que ele faz. Because if it wouldn't be that way, Porque se não fosse dessa forma, the Jews would raise their nose up and say, God, we're your only people and you don't care about anybody else. os judeus iam erguer o nariz e dizer: Senhor, somos o teu único povo, e o Senhor se importa só conosco e não com as nações. That's why Por isso the giving of the Torah is introduced que a dádiva da Torá começa with Jethro. com Jetro. Now, in order to understand what's happening here, Para que você entenda o que está acontecendo aqui, we have to go back to chapter 4 of Exodus você tem que voltar para o capítulo 4 de Êxodo. and read 6 verses from chapter 4, from verse 20 to verse 26. Então, Êxodo capítulo 4, de 20 ao 26, ok? Eu queria só pedir aqui o pessoal do ar-condicionado para diminuir a força do ventilador. Está ventando muito forte aqui na gente. Só diminui, por favor, a força do ventilador. Bom, tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar um jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo ir. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. This text raises a lot of questions. Esse texto levanta um monte de perguntas. Moisés, the leader of the people of Israel, o líder do povo de Israel, the one that talked to God in Mount Sinai in the burning bush, aquele que falou com Deus lá no Monte Sinai na sarça ardente, the one that was saved miraculously from sure death, aquele que foi salvo As a milagrosamente da morte certa quando era um bebê.
he didn't circumcise his sons. Ele não circuncida os próprios filhos? I mean, you would expect from Moses more than anybody else Você ia esperar de to Moisés, observe the law of circumcision that started with Abraham. você ia esperar que Moisés, mais do que qualquer outra pessoa, cumprisse a lei de circuncisão estabelecida com Abraão. But why didn't he do it? E por que que ele não circuncidou o filho? And why was God so angry at him E por que que that wanted Deus to kill him? ficou tão chateado com ele que quis matá-lo? Because he married a Midianite woman, a daughter of a Midianite priest. Porque ele se casou com uma mulher midianita, filha de um sacerdote midianita. He said, well, my children are half Midianite at least. E ele pensou, os meus filhos são meio medianitas só. And maybe it would be wrong for me to circumcise them because they're not complete Jews. Talvez então não seja para eu circuncidá-los porque eles são meio judeus só. That's some of the rabbis' idea. Essa é uma das ideias que os rabinos tiveram para explicar esse texto. Because nobody can imagine that Porque ninguém the pode great imaginar Moses wouldn't circumcise his son. que o grande Moisés não iria circuncidar os seus filhos. But what happens in this case? O que aconteceu nesse caso? It is his Midianite wife Foi a própria esposa midianita that circumcises que their circuncida son o filho and saves the life of e Moses. salva a vida de Moisés. Because there is no racism in the Torah. Porque na Torá não existe lugar para racismo. It doesn't mean that there is no racists in Israel. Não significa que não exista racismo em Israel, And even in the church. até mesmo na igreja. But this story is the basis of what is happening now. Mas essa história é a base para o que você entenda o que está acontecendo aqui. But what happens after the circumcision, O que acontece depois da circuncisão that Zipporah É que- is non-Jewish wife, non-Israelite wife, é que Zípora, saves him by circumcising the son. a sua esposa não judia, né, midianita, salva a vida de Moisés circuncidando o seu filho. Moses divorces her. E aí Moisés divorcia-se dela. In the translations, it says he sent her away. Nas traduções nós temos assim, e Moisés a enviou, a mandou. They put her on the donkey and Colocou the boys ela and num jumento, sent them away back to Jethro. enviou-la de volta para Jetro. The word that is in Hebrew is much stronger than sent her away. Mas a palavra em hebraico é muito mais forte para apenas enviar. The word in Hebrew A palavra em hebraico, is shiluchea. He divorced her. shilucheia, quer dizer, ele se divorciou dela. He sent her away. Ele mandou ela embora. Now, a long time passed. Um tempo se passou. Moses went to Egypt alone with Aaron. Moisés foi só com Arão, voltou ao Egito. They went 6 or 7 times in front of Pharaoh. Ficaram 6 ou 7 vezes de frente a Faraó. Then there were the 10 plagues. E aí veio as 10 pragas, vieram as 10 Then- pragas. Finally, they leave Egypt Aí eles saem do Egito with the upraised hand com o braço estendido and with the wealth of Egypt in their purses. e com a riqueza do Egito nos seus bolsos. And they're leaving Egypt, they cross the sea. Eles estão saindo do Egito, eles estão atravessando o mar. Didn't Moses think, I have a wife and children to go in Mount Sinai, in the Sinai there, go send the messenger, come, Zipporah, come with the boys. Será que, We're out of Egypt, we're no longer slaves. será que Moisés não pensou de chamar sua esposa de volta? Não somos mais escravos, por que ele não mandou trazê-la de volta com os filhos? I mean, if it was me, I would have sent messengers to Antarctica if my wife was there. Se fosse eu ia mandar mensageiro até que se fosse na Antártica, para poder trazer minha esposa de volta. But Moses Mas Moisés didn't do it. não fez isso.
And here comes Jethro, E aí entra Jetro, the father-in-law. o sogro. He loads Zipporah and the two boys, Ele conhece Zípora, ele conhece os dois meninos, and he brings them e ele to os traz, Moses. ele os leva a Moisés. Moses didn't expect, there was no cell phones, there was no telegrams. Não tinha telefone, Moisés não estava esperando The meeting esse encontro between Moses and Jethro entre Moisés e Jetro. in our parasha in chapter 18. Nessa paraxá do capítulo 18 de Êxodo, Jethro hears, what does he hear? o que Jetro ouve? He hears what God has done Ele ouve o que Deus fez for Moses and for the people of Israel. por Moisés e pelo povo de Israel. It's not a small deal. Não foi algo pequeno. Egypt was the biggest empire in those days. O Egito era o maior império naqueles dias. Egypt ruled a third of Africa. O Egito dominava 1/3 da África. If you draw a line from Tunisia Se to você- Lake Victoria, all of that was Egypt. Desde a Tunísia ao Lago Vitória, tudo era do Egito. And Moses, with the Moisés- power of God, succeeds to deliver the children of Israel from slavery and take them into freedom, and they are now in the transition in the desert of Sinai. Então Moisés, com o poder de Deus, consegue livrar o povo de Israel da servidão e agora eles estão no deserto, num período de transição. And Jethro E Jetro brings traz Zipporah, his daughter, and his two Zípora, grandchildren a sua filha e os seus netos to Moses. a Moisés. Moses meets Jethro, Moisés se encontra com Jetro and he doesn't know what to say. e não sabe o que He has dizer. no words in the text. Não sabe o que dizer. Moisés não tem palavra no texto. The person that starts the conversation in this meeting is Jethro. Quem começa a conversa aqui é Jetro. In verse 6 of chapter 18, No verso 6 do capítulo 18. says to Moses, I, your father-in-law Jethro, am coming to you with your wife and with two sons here. E mandou dizer a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e teus 2 filhos. I would have been so anxious to be there and watch the face of Moses. Eu daria tudo para estar lá e ver a cara de Moisés. Because he didn't think Porque ele não pensava, about his wife Zipporah. ele não pensava sobre a esposa Zípora. She is not exactly a pure Jew. Ela não é exatamente uma judia pura. But he says, I am your father-in-law. E ele diz: Eu sou o teu Jethro. sogro Jetro. You were 40 years working for me Você as a trabalhou shepherd. para mim como meu pastor durante 40 anos. What do you think, that I will forget you? Você achou que eu ia esquecer de você? What do you think, that I'm going to let you divorce my daughter and reject your children? Você achou que eu ia deixar você se divorciar da minha filha e abandonar meus netos? No way. Não, sem chance. Verse 7. So Moses went out to meet his father-in-law, and he bowed down to him. Então, verso 7. Saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se perante And ele he kissed him. e o beijou. And they asked each other about their well-being. How are you doing? E indagando pelo bem-estar um do outro. Como está meu sogro? And Moses told his father-in-law all that the Lord has done to Pharaoh and to the Egyptians and Israel's sake, all the hardship that came upon them the way, and the Lord had delivered them. E contou então Moisés ao seu sogro tudo que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor a Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrara. And Jethro rejoiced. E aí Jetro se alegrou. And what did he rejoice over? All the good that the God of Israel
Ele se alegrou did. sobre todo o bem que o Deus de Israel This is very important. fez a Israel. Isso é muito Because importante. we have about 1.5 million Christians in the world. Isso é importante porque nós temos 1,5 bilhão de cristãos no mundo. But a very small percent of Mas them uma porcentagem muito pequena desse número rejoice in what God has done with Israel in the last 100 years. se alegra pelo que Deus tem feito a Israel nos últimos 100 anos. Jethro could have had sour feelings in his heart for Moses for not remembering his wife. Jetro poderia ter um sentimento de amargura em relação a Moisés por ter abandonado a sua filha. But he didn't. Mas ele não tinha. When he heard what God did with Israel, Quando ele he ouve rejoiced. o que Deus havia feito com Israel, ele se alegra. I think Christians, Eu acho que cristãos, especially evangelical Christians, especialmente os cristãos evangélicos, should be happy for Deviam- every victory that Israel has, deviam estar felizes por cada vitória que Israel tem, with every high-tech company that changes the world. por cada companhia tecnológica que muda o mundo. And we have. E nós temos feito isso. We are the startup nation. Nós somos a nação startup. The children of survivors of the Holocaust Os filhos de sobreviventes do Holocausto have invented inventaram ways o Waze and glasses that turning color in the sun. e o óculos que mudam cores, que podem mudar as cores. And every stent that is placed in a person's heart Todo estente que é colocado no coração das is pessoas made in Israel. é feito em Israel. If you have a stent Se in você your, tem um in estente your vein near your heart, nas suas veias do coração, you're carrying a piece of Israel with you. você está carregando um pedaço de Israel com você. If you have an insulin pump, Se você tem uma pequena bomba de insulina computerized computadorizada, computerized pancreas, se você tem um pâncreas computadorizado, um pâncreas digital, it's developed in Israel. também é desenvolvido em Israel. Marsha, my wife, has the latest one. A Márcia, minha esposa, tem um modelo mais avançado. In the United States, they don't have it still. Nos Estados Unidos, até hoje, eles não têm esse modelo que ela tem. The government agency that oversees medical drugs and things like this, what is it called? FDA. The FDA is still in the process of researching it, but in thousands of people around the world, it's already working. O FDA americano ainda está analisando esse tipo de tecnologia e tem milhares de pessoas que já estão na fila para receber esse tipo de By equipamento. the time they wake up No and mo- approve it, we all have already a new model. Quando eles acordarem e aprovarem esse modelo, lá em Israel já vai ter um modelo mais avançado ainda. Jethro, a pagan priest, um sacerdote idol pagão, worshiper. idólatra, Here's what God has done ouve o que Deus fez to Egypt ao Egito and the deliverance of Israel from slavery, and he rejoices. e a libertação que Deus havia feito com os israelitas, e ele se alegra. I think every pastor, every church Eu acho que todo pastor, toda igreja should rejoice deveria alegrar-se that Israel exists que Israel existe. and that they can come without restriction E to eles- visit every holy place in Israel. E os cristãos podem visitar sem restrição nenhuma todo lugar santo em Israel. When you come to Israel, you go to Hebron, you go to the cave where Abraham bought, Você and em he's Israel- buried, and Sarah is buried, and Rebecca is buried, and Isaac is Você buried. pode visitar, por exemplo, lá em Hebron, na caverna de Marpela, que tem lá onde Abraão está enterrado, Sara, Rebeca. For nearly 1,000 years, Por 1000 anos, Jews were not allowed judeus não eram to permitidos enter the cave of Machpelah in Hebron. entrar And Christians were not allowed. por 1000 anos, nem cristãos nem judeus eram permitidos entrar nessa caverna lá Now em Hebron. anybody can go in, Em Hebron. Hoje qualquer pessoa pode entrar. even Brazilians. Até o brasileiro pode entrar lá se quiser. Yes,
Jethro rejoiced. Não pode, porque senão o brasileiro vai querer pegar uma pedrinha e vai acabar com a caverna toda. O brasileiro tem mania de pegar pedrinha de lembrança, né? Problemático isso aí. You know that in the valley of Elah, where David slew Goliath, Você sabe que no vale de Elá, onde Davi derrotou Golias, before there was massive Brazilian tourism, antes das visitas dos turistas brasileiros, everything was fine. tudo estava bem. Now, Agora, every 3 months, they bring a big truck with rocks de 3 em 3 meses, and eles têm pour que them in the river. de 3 em 3 meses eles têm que descarregar caminhões com pedras no riacho que passa ali. Because when the Brazilians come, Porque o each one brasileiro- takes not 5 stones. He takes 5 stones for his cousin and for his other cousin, for his uncle. Porque o brasileiro não pega só 5 pedrinhas para ele, não. Eles pegam 5 para ele, 5 para o primo, 5 para o tio. If you think I'm joking, I'm not. Eu não They estou brincando. The Ministry of Tourism replenishes the river stones O for the tourists. Ministério de Turismo tem que repor as pedras do riacho, as margens do riacho, porque os turistas pegam as pedras. Yeah. Verse 12. Verso 12. Then Jethro, Moses' father-in-law, took a burnt offering. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou um holocausto And sacrificed to the Jehovah. e Sacrifice to God. sacrificou a Jeová, sacrificou a Deus. I don't know if he was converted Eu não sei se ele se converteu and stopped worshiping idols. e parou de I don't know. adorar ídolos, eu não sei. But the text says that when he heard what God did for him, he worshiped the God of Israel. Mas o texto diz que quando ele ouviu o que Deus havia feito com Israel, ele adorou ao Deus de Israel. I hope he was converted. Espero que ele tenha se convertido verdadeiramente. And since Zipporah already had experience, I hope she circumcised her father also. E eu, como já Zípora tinha experiência, espero que ela tenha circuncidado seu pai também. I hope so. Espero. And so it was the next day. E aí teve o próximo dia. And Jethro sees how hard and how stupid Moses is working. E aí Jetro vê a forma como Moisés estava trabalhando, que não era uma forma muito inteligente. We Jews are good in many things, Nós, judeus, somos bons em muitas but coisas, not in everything. mas não em tudo. We need the Gentiles Nós precisamos dos gentios, for many reasons. por muitas razões. One is the Gentiles are especially much more organized. A primeira é que os gentios são muito mais organizados. They are. Eles são. We are a nation of Nós somos uma nação balagan. de bagunça, de balagano. We're not organized. Our government is not Nós organized. não somos organizados, o nosso governo não é organizado. Our prime minister needs his wife to tell him what to do. O nosso primeiro-ministro precisa da esposa estar falando para ele o que ele tem que fazer o tempo todo. She doesn't leave his side. Ela não She's sai always do lado with him. dele. Toda vez ela está do lado dele. So Então, we need you. nós precisamos de vocês. We need the churches. Nós precisamos da igreja. Because nobody is standing with Israel except the evangelical Christians. Porque ninguém se coloca junto com Israel a não ser a igreja, os evangélicos. So we have Jethro watches how Moses works. Então, Jetro observa a forma como Moisés estava trabalhando. He lets anybody come, knock on his office, come in without appointment. Qualquer People pessoa come, entrava lá no escritório de Moisés, sem marcar horário, sem fazer nada, entrava lá. and Jethro asked him, Moses, why are you working alone? E aí Jetro pergunta, Moisés, por que você está trabalhando sozinho? These people are going to wear you out. Esse pessoal vai acabar com você assim. You got to be working smart. Você tem que trabalhar de forma inteligente. Verse 15, Moses said to his father-in-law, Verso 15, Moisés respondeu ao seu sogro, because the people come to me to inquire God, porque o povo vem a mim para consultar a Deus.
When they have difficulty, Quando eles têm algum they problema, come to me. eles vêm a mim. When they need somebody to judge between them, they come to me. Quando eles querem que eu julgue entre um e outro, eles vêm a mim. I can't tell them no. Eu não posso dizer não a eles. I am their servant. Eu sou o servo. But Jethro is smarter. Mas Jetro era mais inteligente. He tells Moses, Ele diz a Moisés: the thing that you're doing is not good. o que você faz não é bom. Both for you it's not good and for the people it's not good. Não é bom para você e não é bom para o povo. Ja. Alles muss Ordnung sein. Everything has to be done in order. Tudo tem que ser feito em ordem. Yeah. And you can't just let people knock on your door and come, I have a problem, help me solve the Você problem. não pode chegar e deixar qualquer pessoa entrar na sua sala e dizer: eu tenho um problema, me ajuda a resolver esse problema. We have engineers here. Nós temos engenheiros aqui. They are witnesses that there has to be order if anything is done right. Engenheiros sabem que precisa haver ordem para as coisas funcionarem. And that's true also for pastors. E isso é verdade para os pastores, But I have to tell you the truth. I Mas know eu- many pastors. mas eu tenho que te falar a verdade. Eu conheço muitos pastores. Most of them are not accessible. A maioria deles não é sequer acessível. It's hard to make an appointment with them. É difícil você marcar um horário com eles. They have to go play golf. Eles, por quê? Porque eles estão jogando golfe. It's true. É verdade. But the other extreme, what Moses was doing is also not good. Mas o outro extremo, aquilo que Moisés fazia, também não é bom. So Jethro tells you, Então Moses, Jetro fala para Moisés: this is very special for you in-laws. é muito importante para vocês, sogros e sogras. You have to be able to give advice Você tem que to your conseguir, children till you die. você tem que continuar dando conselhos para os seus filhos e filhas até você morrer. Don't be afraid Não tenha medo to share the wisdom that you gathered de with compartilhar your white hair, a sabedoria que você alcançou com seu cabelo branco. to share it with your children Não tenha medo de compartilhar com seus filhos. and with your those that married your children. E com aqueles que se casaram com seus filhos. Here you have a pagan priest Aqui temos um sacerdote pagão giving advice dando conselho to Moses a Moisés. just before 3 or 4 days before Moses goes up to the mountain to Três- spend 40 days with God. 3 ou 4 dias antes de Moisés subir ao monte para passar 40 dias com o Eterno. How beautiful is this? Quão bonito é isso aqui? See, in the church Na igreja and in the Messianic synagogue, e nas sinagogas messiânicas, this has to be, this paradigm has to be in our blood esse paradigma tem que estar no nosso sangue, because we need porque nós our Christian precisamos. brothers and sisters. Nós precisamos dos nossos irmãos cristãos And they need us. e eles precisam de nós. You bring the wine, we'll bring the bread. Você traz o vinho, The eu trago o pão, eu trago a halá. No, we'll do the challah Nós trazemos a halá and they'll bring the good wine. e eles vão trazer o bom vinho, It's more expensive than a challah. porque o vinho é mais caro do que o pão. Yeah. Sim, So Moses listens to his father-in-law. Moisés dá ouvidos ao seu sogro. His father-in-law breaks it into details. E aí ele começa a dar os detalhes para Moisés. You will deal with their difficulties, Você vai lidar sim com as dificuldades do and you will povo. teach them the statutes and the laws, verse 20, and show them the way in which they must walk and work and what they must do. E você vai representar e levar as causas do povo a Deus, você vai ensinar os estatutos e as leis, e você vai fazer o povo saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. What's new in this? O que é novo nisso aqui? Don't only be a problem solver. Não seja apenas um resolvedor de problemas, Yeah. That never will end. porque nunca vai acabar. Your initiative now to teach them
A iniciativa tem que ser você ensina before they get into trouble. antes deles entrarem em problemas. Teach them the laws Ensine-os as and leis, show them the way. mostre-os o caminho. Not only teach, but also practically show them the way, how they should live Não ensine apenas, mostre de forma prática como eles devem viver, to avoid the problem. para evitar o problema. And Moses is getting a lesson E Moisés então recebe aqui uma lição from a Gentile de um gentio, pagan. pagão. There's a great teaching here, folks. Pessoal, isso é um grande ensino. Most rabbis that teach about this parasha A maioria dos rabinos que ensinam sobre essa paraxá, teach about the second half of the parasha. ensinam sobre a segunda metade da paraxá. Oh, Moses went up there Moisés subiu with God, com Deus, talking to God, falou com Deus, eating. I don't know what they ate there. comendo, não sei, né, o que ele comia ali. I've climbed Mount Sinai 16 times. There's not much to eat there. Eu já subi o Sinai umas 60 vezes, não tem nada de comer lá em cima não. There is only one Bedouin there that makes pita, Só tem um beduíno lá hoje que faz pão pita yeah, and sells it for 10 shekel a piece. e vende por 10 shekels cada pedaço, cada pão. Yeah. In Machne Yehuda you can buy for 1 shekel a piece. Lá no mercado, lá em Jerusalém, você pode comprar por 1 shekel, mas But ele the vende lá. Bedouin is smarter than the Jews. Mas o beduíno é mais esperto que os judeus, He has monopoly over the mountain. porque ele monopolizou, né, a montanha. And verse 22, and let the people, and let them judge the people at all times. The officers, the secretaries, the workers that will be under you, you will be the CEO, Moses, and you will have officers, verse 21. Yeah. I will read. E, então, Jetro fala a Moisés, verso 21, procura dentre o povo homens capazes, homens tementes a Deus, homens da verdade, que aborreçam a riqueza, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1.000, 100, chefes de 50 e de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. This is wisdom. Isso é sabedoria. It's wisdom. It's Gentile wisdom. Isso é sabedoria dos gentios. But we need it. E nós precisamos We Jews disso. need that Nós wisdom. judeus precisamos dessa sabedoria. Because we are disorganized, we're rebellious, Porque nós we're somos disobedient. rebeldes, nós somos desobedientes, nós somos desorganizados. And Moses listens E Moisés ouve to his father-in-law. o seu sogro. Even if his father-in-law would have been chief rabbi, it would have been a miracle. Mesmo que se o sogro dele tivesse, mesmo que o sogro de Moisés fosse um rabino-chefe, já teria sido um milagre Moisés ouvir. But being a Midianite, Mas sendo um medianita, Gentile, gentio, priest, sacerdote and his father-in-law, this is a great miracle. e sogro, foi um grande milagre. I never listened to my father-in-law. Eu nunca dei ouvidos ao meu sogro. And he never gave me $1. E ele nunca me deu $1. Maybe if I had been wise and listened to him, I would have gotten something. Anyway, verse 24, we'll end in a minute. Verso 24, pessoal. Para encerrar. Para encerrar a primeira vez. Primeiro para encerrar. Vai mais. Yeah. Verse 24. Verso 24. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Hallelujah! There is a principle in the Mishnah Existe um princípio na Mishnah that says, que diz: receive the truth from anybody receba that serves it to you. receba a verdade de qualquer um que sirva para você.
Moses received the truth Moisés recebeu a from verdade his father-in-law. do seu sogro. And it says that he did everything that his father-in-law taught him. E diz que ele fez tudo o que o sogro ensinou. How wonderful. Que lindo isso, né? How wonderful. Que lindo. This is the introduction Isso é a introdução to the giving of the Torah. à dádiva da Torá. And the summary of it is E o resumo é that the Holy Spirit did the right thing. que o Espírito de Deus fez a coisa certa. He did the right thing by telling the Fez a nation coisa of certa Israel, dizendo à nação de Israel: there is much that you can learn from your Gentile brothers and sisters. vocês têm muito a aprender com seus irmãos e irmãs gentios. Don't think that you know everything. Não ache que você sabe tudo. Don't say, you have chosen us from every nation. Israel is the chosen people. Não fique dizendo: o Senhor nos escolheu dentre todas as nações, Israel é o teu povo eleito. No. Não. You depend on the wisdom Você depende da sabedoria and the order e da ordem of your Gentile relatives, of Dos your seus- Gentile brothers and dos sisters in seus the Lord. irmãos e irmãs gentios no Senhor. We're in the same soup pot. Nós estamos no mesmo pote de sopa. And if one suffers, the other one suffers too. Se um sofre, o outro sofre. For the last 10 years, Dos últimos 10 anos, Israel has had terrible relationship with Turkey. Israel tem tido um relacionamento terrível com a Turquia nos últimos 10 anos. Tayyip Erdogan was outright anti-Semitic. O Erdogan é um antissemita declarado. In the last few months, there's been a change. Mas nos últimos meses tem ocorrido uma mudança. And our president went to Turkey. O nosso presidente foi à Turquia, and other ministers went to Turkey. outros ministros foram à Turquia. And now this horrible tragedy E agora of over 30,000 dead already. houve lá essa tragédia, mais de 30 mil mortos. Who were the first people that sent help to Turkey? Quem foram os primeiros que enviaram ajuda à Turquia, você sabe? Not one team, not two teams, not three teams. Não um time, não duas equipes, não 3 equipes. Equipment. Mandou mais de 3 equipes, mandou equipamento. The first ones were Israel, O primeiro que enviou foi Israel. to a nation that has been our enemy Enviou para uma in the nação last 10 years. que tem sido nosso inimiga nos últimos 10 anos. Israel even offered Assad in Syria help to go to northern Syria and help the victims of the earthquake. Israel ofereceu também ajuda à Síria para as vítimas do terremoto. Assad refused the help. Mas o Assad proibiu, ele não quis a ajuda. No Arab country sent one man to help, Nenhum país árabe enviou uma pessoa para or one ajudar. ambulance. Uma ambulância para ajudar na Síria. Not Saudi Arabia, Nem a Arábia do one of the Sul, richest countries a in Arábia the world. Saudita, nem a Arábia Saudita, um dos países mais ricos do mundo. Not Abu Dhabi, not Morocco, not Nem Marrocos, Tunisia, nem not Tunísia, Egypt. nem Abu Dhabi, nem Egito. Nobody. Ninguém. Today I heard Hoje eu ouvi a Syrian crying sírio chorando that there is nobody to help the cities in Syria that collapsed in the earthquake. Nobody is taking people out of the ruins of their buildings. Hoje eu ouvi um sírio chorando, dizendo que não tem ninguém para ajudar, ninguém para poder resgatar as pessoas dos escombros, ninguém. E o presidente sírio recusou a ajuda de Israel. And here you have Moses E aqui você tem Moisés receiving help recebendo ajuda from his pagan Midianite father-in-law. do seu midianita pagão sogro. His father-in-law departs O sogro vai embora, in verse 27, no verso 27, and Moses is preparing the people and himself to go up the mountain and meet with God. e Moisés está preparando o povo e se preparando para subir ao monte e encontrar-se com Deus. There's a lot more for us to learn from this. Tem muito mais
o que nós podemos aprender disso aqui. And we all know what happens. E sabemos o que acontece. In our parasha, Nessa paraxá, Moses goes up the mountain. Moisés sobe ao monte, The people come to Aaron. o povo chega para Arão, 40 days pass. 40 dias já haviam se passado. They say, we don't know what happened to Moses. Make us a God that will lead us. Nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. Faze-nos um Deus para nos guiar. And he says, tell your wives to give their earrings E aí ele and diz, their bracelets. então tá, peçam às suas esposas para doarem os brincos e as pulseiras, Well, I need gold porque eu preciso de ouro to make you para fazer a para golden vocês calf. um bezerro de ouro. Here you have, for conclusion, Então, concluindo, what happened between Moses and Jethro is not a one-time affair. o que aconteceu com Moisés e Jetro não foi apenas um único evento. It has to be something that continues. Tem que ser algo que continua. We have to help each other, Nós temos que ajudar uns aos outros, to take advice, to give advice, Nós temos to que- share wisdom, compartilhar sabedoria, nós temos que dar conselhos, receber conselhos. to share our experiences with God, Temos que compartilhar com os outros nossa experiência com Deus. to encourage one another, Temos que encorajar uns aos outros. to help one another walk in the Spirit. Temos que ajudar uns aos outros a andarmos em espírito. We need each other. Nós precisamos uns dos outros. And until this very day, we need each other. Até os dias de hoje, ainda nós precisamos May uns dos God outros. bless you all. Que Deus abençoe a todos vocês. All the people from Hartzion congregation, Todos os que são da Hartzion, all the guests from out of town, todos os convidados de outras cidades, and especially those that are especialmente in partnership with us aqueles que and são with Nativia parceiros and with conosco, Hartzion parceiros com a and with Hartzion, Chesed Ve'emet parceiros com Netivia, a Hesed and with Vehemet Sarel. e a Sarel. We need each other. Nós precisamos uns dos outros. Don't be afraid to share. Não tenha medo de Your compartilhar a sua experiência. Don't be afraid to correct us Não- when we are wrong. Não tenha medo de nos corrigir quando nós estivermos errados. We need each other. Nós precisamos uns dos outros. God bless you all. Que Deus abençoe a todos vocês. Thank you, Mateus. Muito obrigado, Joseph. Muito obrigado. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.